Olá, a questão colocada nesse vídeo é saber por que os líderes religiosos acabam se envolvendo na política, inclusive atualmente na política partidária, e como é que isso começou na história da igreja. Porque não foi com Jesus, nem foi com os apóstolos. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que levou a igreja a se envolver na política? A história é longa. Cada nação, cada pessoa, cada família, cada igreja há na sua história um ponto de inflexão. E as coisas daí para frente podem melhorar ou piorar. Levando-se em consideração que Jesus disse claramente que o reino dele não era desse mundo, e pelo comportamento dos apóstolos e dos cristãos até o terceiro século, nós podemos perceber que não havia motivo nenhum para que os líderes religiosos, para que a igreja se envolvesse com questões políticas. Mas isso acabou acontecendo. Veja bem, nós pegar como ponto de partida o ano 73 da nossa era, 73 depois de Cristo. Nesse ano, o imperador Nero promoveu uma grande perseguição contra a igreja. Morreram, né, martirizados o apóstolo Pedro, morreu também martirizado o apóstolo Paulo, e muitas pessoas estiveram sendo martirizadas nessa perseguição e nas demais. Ao todo foram 10 perseguições. O imperador Trajano, Marco Aurélio, Décio, pessoas foram torturadas nessa perseguição desenvolvida pelo imperador Décio. Mas então nós chegamos no ano 303 da era cristã, 303. Pois bem, em 303 foi iniciada a chamada Grande Perseguição, porque essa perseguição realmente foi terrível. No dia 23 de fevereiro de 303, o imperador Diocleciano ele decretou praticamente o início da perseguição, com a tomada da igreja, dos livros sagrados, e isso se disseminou, a partir do momento em que o imperador autorizou, isso se disseminou pelo império todo. E essa grande perseguição, a mais terrível de todos, generalizada, ela durou 10 anos. Quando é que ela termina? No dia 13 de junho de 313. Por que ela termina? Porque nós pegamos essa data como encerramento da grande perseguição. Porque o imperador Constantino, juntamente com o seu cunhado Licínio, eles fizeram o Edito de Milão. Pelo Edito de Milão, no Império Romano, havia agora liberdade religiosa. A igreja cristã não era a igreja oficial, mas como havia liberdade religiosa, a igreja cristã recebeu de volta os seus prédios, o que tinha de edificação, os livros sagrados. Então houve uma restituição àquela situação anterior ao ano 303. A partir daí, e é importante a gente dizer, houve uma mudança porque o imperador Constantino ele não fez esse decreto, esse edito, chamado Edito de Milão, de forma assim impensada ou graciosa. Ele, na verdade, era filho de uma mulher cristã, chamada Helena. E o pai também era uma pessoa de boa índole, não era um perseguidor. O pai também, Constâncio Floro, ele era uma pessoa amável, vamos assim dizer. Constantino teve uma visão de Deus, porque ele iria agora iniciar a conquista da parte ocidental do Império, e o adversário dele era Maxêncio. E ele então teve uma visão onde ele viu a cruz de Cristo e ele ouve uma palavra, uma frase assim: sob esse signo, sob esse sinal, você será vitorioso. Ele não apenas aceitou essa mensagem, ele mandou colocar o símbolo da cruz nos escudos. Nós temos aí até hoje o lábaro, né? E ele enfrentou na ponte Milvia, ali chegando já em Roma,
ele enfrentou o seu inimigo e foi vitorioso. Então, ele fez uma leitura de que o Deus cristão havia dado a ele a vitória sobre Maxêncio. A partir de então, nós não sabemos se Constantino realmente se converte ou não, porque uma coisa é certa, o batismo dele foi feito já às vésperas da morte, cerca de 30 anos depois. Então nós temos aí o imperador Constantino agora extremamente simpático para com o cristianismo, de alguma forma já participando da igreja, e o imperador Constantino agora ele é uma figura que vai prestigiar a igreja, as lideranças da igreja. Ele restitui todos os prédios da igreja, ele restitui a igreja como um todo, passa a crescer e passam os líderes da igreja cristã que eram perseguidos, que estavam muitos deles aleijados em decorrência da grande perseguição, eles passam agora a receber benesses jurídicas e econômicas. Mudou completamente. Você era um perseguido até o ano passado, e esse ano agora você é o amigo do imperador, você está super prestigiado. Foi isso que aconteceu. E isso foi maravilhoso, porque eu imagino o que os cristãos daquela época sofriam e sofreram naquela grande perseguição. E de repente agora eles estão livres, eles vão ter sua vida normal, a igreja vai poder ter seus prédios, a igreja agora vai ter essa prosperidade. Para eles, então, foi algo maravilhoso. E agora Constantino começa a prestigiar a igreja, construindo grandes prédios, as basílicas começam a ser construídas no Império, mas há uma contrapartida, e aí que morava o perigo e ninguém percebeu. O Constantino começa a interferir nos negócios da igreja, porque ele tinha, evidentemente, o interesse político de unificar o império. E se havia tamanha divergência entre cristãos e pagãos ali dentro do império, ele agora vai pacificar esse império. Ele quer um império unido, e ele precisa da igreja para que haja essa união, essa pacificação dentro do império do qual ele era o imperador. Então agora ele começa a interferir na igreja. Já de cara, nós temos a situação dos donatistas, o problema do donatismo. O que foi isso, o problema do donatismo? Veja bem, o pessoal saiu da grande perseguição. Naqueles anos de grande perseguição, alguns morreram, foram mártires, eles morreram pela causa de Cristo. E aí se acaba. Mas outros sobreviveram. E sobreviveram muitos que haviam resistido bravamente em relação à perseguição que estavam sofrendo. Eles foram torturados, mas não negaram Jesus. E esse pessoal que passou por isso recebeu o nome de confessor. Eles eram os confessores. Mas, infelizmente, em toda essa tragédia, houve aqueles que não suportaram. E eles entregaram os livros sagrados, eles, de alguma forma, eles traíram a igreja. Esses aí passaram a ter o nome de caídos. Qual era o problema nessa questão chamada donatismo? No norte da África surgiu esse problema. É que os não caídos, os confessores e o povo comum da igreja, os bispos, as lideranças religiosas desse povo, passou a não querer aceitar aqueles que caíram. Eles não podiam ser ordenados bispos e as ordenações que, porventura, algum deles fizesse, não era válida. Essa foi a questão donatista, e a coisa ficou feia. Veja bem, a igreja agora não define as suas questões através de uma reunião dos seus bispos. A igreja agora acaba se socorrendo do imperador. E o imperador, então, convoca um concílio, o concílio de Arles, e ele vai, isso no ano 314, e vai mediar essa questão do donatismo. Primeira interferência. Se não bastasse a mudança do status social, econômico, político dos bispos, dos líderes da igreja cristã, agora o imperador dirigia um concílio para resolver problemas da igreja.
No ano 321, portanto, pouco tempo depois, nós vamos ter uma outra situação. O imperador vai fazer um decreto de conteúdo religioso. Alguns negam esse fato porque o decreto não é expresso, o decreto apenas está tratando do dia do sol, conhecido por nós hoje, é o primeiro dia da semana, como domingo. Então, o Constantino ele decreta que naquele dia as pessoas deviam parar de trabalhar, porque aquele dia era o venerável dia do sol. O que está ocorrendo? O dia do sol Invictus, era o dia mais importante na religião pagã dos romanos. E já na igreja havia um movimento em que eles se reuniam aos domingos, no dia do sol, não é? Eles se reuniam para agradecer a Deus, para fazer o culto. Eles se reuniam no sábado, se reuniam no domingo. Não havia ainda uma determinação sobre isso. Então Constantino aproveita que os cristãos estavam propensos a ter uma admiração pelo primeiro dia da semana, pelo domingo, e ele faz o decreto. E esse é chamado o decreto dominical. No ano 325, pouco tempo depois, Constantino vai dirigir um concílio de Nicéia, talvez o mais importante concílio da história do cristianismo, onde se debateu ali a questão da natureza de Cristo, do arianismo, né? O Ário era aquele cidadão ali, aquele líder religioso do Egito, e ele diz, olha, Jesus não é Deus, Jesus é um Deus. E aí surge a questão trinitariana. E o herói desse concílio foi Atanásio de Alexandria, o anão negro. Mas o que a gente está vendo aí? Agora a igreja começa a sofrer a intervenção direta do império. O que é que vai acontecer então no quarto século, diante dessa situação que está armada ali? Eu vou apenas pontuar, depois em outros vídeos nós podemos abordar essa questão. Mas então do ano 301 ao ano 400, que é o quarto século, nós vamos ter alguns eventos interessantes. Primeiro, a influência e o dirigismo de todos os imperadores do Império Romano na igreja, com exceção de um, que é o imperador Juliano, o apóstata, porque ele negou a religião cristã e tentou reintroduzir a religião pagã. Mas nesse período, o imperador sempre ali interferindo, a tal ponto que nós vamos ter um concílio em Laodiceia, e nesse concílio, os cristãos que guardavam o sábado, que tinham o sábado como dia santo, são acusados de serem judaizantes. E pela decisão, pelo cânon 29 do concílio de Laodiceia, é dito que o cristão que guarda o sábado é judaizante e deveria ser excomungado. É um anátema, não pode mais pertencer à igreja. Quer dizer, agora nós começamos a perceber, a ver a igreja adotando os mesmos critérios, a mesma forma de direção e de ação do império. A coisa foi misturando, houve uma influência da igreja no Estado, não vou dizer que não, mas houve também uma influência do Estado na igreja. E alguns princípios cristãos inimagináveis de serem mudados passaram a ser adotados, deixaram de ser adotados. E agora, então, um concílio se acha no direito de considerar judaizante aqueles que guardavam o sábado e eles deveriam ser excomungados. Então você percebe que não vai se falar assim, mas ninguém interferiu na política naquele concílio. Olha, as consequências elas vão acontecendo a partir do primeiro momento. A partir do momento que a igreja começou a adotar e aceitar a condução como se fazia dentro do Império Romano, ela também começa a mudar a sua forma de governo, ela começa a buscar uma forma de governo monárquica. Isso tudo começa a acontecer vagarosamente desse jeito. Mas o mais impressionante é que antes que a igreja fosse declarada a religião oficial do Estado, isso é inimaginável. Isso não condiz com o que nós encontramos na Escritura. Não condiz com a pregação dos apóstolos de Jesus Cristo no Novo Testamento.
a igreja se tornar uma igreja de Estado e passar a ter autoridade secular sobre as pessoas. E qual a consequência disso? A gente vai encontrar nesse século o primeiro homem cristão, um bispo cristão, que foi executado porque se considerou que ele pregava heresias. Como que a igreja resolveu o problema das heresias nos séculos anteriores? Conversando, desmascarando, escrevendo. Foi assim com o docetismo, foi assim com o agnosticismo, foi assim com o Marcião, foi assim com um monte de gente, que os hereges dos primeiros séculos. Agora a igreja se acha no direito de executar, matar, assassinar quem? Prisciliano de Ávila, o primeiro homem executado pela igreja cristã pelo crime, entre aspas, de heresia. Não é à toa que o imperador Teodósio, no final do século, então ele faz o quê? Ele diz que a igreja agora é o quê? Oficial, é a religião oficial do Estado. E a partir daí, os pagãos, aqueles que não são cristãos, passam a ser perseguidos. Meu amigo, em menos de 90 anos, quando a igreja se aliou ao poder, ela perdeu a cruz, mandou matar um bispo por heresia e passou a perseguir aqueles que não eram cristãos. Não foi ainda uma coisa tão evidente como nós veremos nos futuros vídeos sobre outros eventos do cristianismo. Eu não estou aqui criticando a denominação eu estou falando da igreja como um todo. Porque nesse momento, quem era o todo? Era o todo, era a igreja universal, a igreja que a gente denomina católica, igreja católica é a igreja universal. Católica romana é a igreja universal de Roma. Mas a igreja universal, onde estão os antecessores das igrejas orientais, onde estão os antecessores do protestantismo, essa igreja estava nessa decadência toda, porque ela aceitou o envolvimento com a política. Aí eu pergunto, um pastor, um padre, um líder religioso nos dias de hoje, que pensa em cooptar o Estado, em receber ajuda do Estado, em ser beneficiado pelo Estado na política partidária, está agindo corretamente? Qual o fruto será colhido disso? Um abraço e até o próximo vídeo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador.